Oi, pessoal do YouTube, tudo bem? Boa tarde, né? Que bom que vocês estão aqui comigo hoje no canal. Eu, de novo, ia demorar muito para fazer uma transmissão ao vivo, uma live aqui. Então é o seguinte, hoje eu tô um pouco mais maquiadinha, tentando dar uma animada. Eu vou ver se eu vou sair de casa hoje um pouquinho para respirar, tomar um ar, tomar um solzinho, tá meio friozinho hoje. Mas hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho de um assunto mais sério aqui no canal. Não sei se esse vídeo até vai ser meio derrubado. Então vamos lá. Falando da minha experiência pessoal, tá? Não tem nada a ver com as outras pessoas. Sobre melancolia e depressão, né? Quem já sofreu ou está sofrendo um quadro mais grave de depressão sabe de verdade como é que é esse tipo de coisa. Ainda mais agora que a gente tá passando por umas mudanças na Terra de verdade. Toda essa coisa espiritual, né? Essa vibe mais pesada que talvez esteja acontecendo ao redor do mundo inteiro. Algumas pessoas que são mais sensíveis conseguem já estar conectadas um pouco de alguma forma e percebem isso também, né? Dentro e fora de casa. Então, depois dessa minha possível desilusão amorosa, não sei bem como eu absorvi tudo isso que é o mais importante, eu passei a me afundar numa tristeza muito grande. E eu senti como se fosse uma espécie de prazer a me afundar nessa tristeza. Então, escrever uma coisa um pouco mais poética me ajudou, às vezes, a colocar, externalizar toda essa dor para fora. Mas é claro que tem pessoas que não fazem isso, né? Ou se fazem de uma forma muito inteligente, às vezes até mais indireta do que de forma direta para as outras pessoas, passam o recado também através de alguma música, de alguma composição diferente, de algum poema, dão sinais, às vezes, em algumas salas de jogo, de videogame online, alguma coisa do tipo. Por que eu falo que é importante a gente trabalhar essas questões, essas percepções mais amorosas e sentimentais nos jovens hoje em dia? Porque a maioria deles, acho que eu também, uma boa parte das pessoas que tem esse coração grande, essa vontade de se doar mais, de compartilhar mais bons momentos com as outras pessoas, a gente vive isso de uma forma muito, se é que eu posso falar isso com propriedade, intensa, assim, entendeu? Não é aquela coisa assim de, eu vou ali um pouquinho e já volto e eu cortei o vínculo e eu não sinto nada, não é isso. Então, acho que até o John Ryan tinha um pouco essa coisa de ser tomada de verdade de uma forma mais profunda pela depressão, pelo menos. Eu não sei o que se passou até hoje no quadro dele, o vocalista do Shane, mas o que eu sei é que, tanto é que tem aquela música Let Me Out, né, Leve-me pra Fora, que fala muito dessa questão dele deixar as feridas queimando no fogo, né, dele tentar tapar os buracos que o próprio coração, que o âmago dele está sentindo quando ele terminou tudo, quando ele tentou fechar aquela página e não conseguiu. Então, o que acontece? Eu acho que um dos maiores erros nossos foi ter deixado uma pessoa dessa sozinha. Porque às vezes a pessoa tem uma profundidade tão grande que ela mesma se deixa consumir naquilo, né? Ou às vezes ela consegue voltar e se reergue, sei lá. Então, é por isso que eu falo, tá, gente? Cuidado um pouquinho. Tipo assim, se alguma pessoa pedir alguma ajuda pra você, eu falar, não tô me sentindo legal, não tô me sentindo bem, você pode me ajudar hoje? Nem sempre ela vai chegar de forma direta, totalmente pedir isso pra você, tá? Às vezes ela pode estar constrangida, tá com vergonha, tá desconhecendo as próprias emoções que estão nascendo, que de repente ela descobriu dentro dela desse sentido, entendeu? Que a depressão, um quadro profundo de melancolia, não é uma coisa que vem pronta e ninguém espera passar por isso, entendeu? Então, tipo assim, não é uma birra, não é uma mimadice só porque uma outra coisa não deu certo. Às vezes é um fantasma que pode estar dentro da pessoa durante anos ali adormecido e ela não sabe como aquilo despertou, como aquilo muitas vezes se desencadeou dentro dela, entendeu? É como se fosse uma névoa, né? Um joelho, um braço quebrado, às vezes um olho roxo, é só a ponta do iceberg, tá? Então, assim, por que eu falo isso? Porque às vezes você pode estar conversando com uma pessoa normalmente, ela tá ali na sua frente sorrindo, disfarçando, contando uma piada,
ou fazendo um comentário engraçado que não tem nada a ver. Aí ela fecha a porta de casa, você desconhece aquela pessoa, é uma outra completamente diferente. Então tá. Se você, sei lá, tá passando por isso, ou tem alguém que precisa de ajuda, não se preocupe. Eu não vou, sabe, tirar sarro de você, eu não vou desmerecer você, eu tô aqui pra acolher você, né, porque eu já passei por isso. E muitas vezes a gente não só tem que, sabe, buscar mais a Deus, buscar alguma coisa que nos alimente, que nos puxe pra cima, pra superfície de novo, sabe? Eu falo isso com uma coisa que se arrasta às vezes comigo por anos, tá? Não é uma coisa assim normal. Ah, eu descobri que tenho depressão, que legal, agora eu vou ficar sentada sem fazer nada. Não, uma coisa muito mais subjetiva e profunda às vezes do que eu realmente posso imaginar. Às vezes dá 5 minutos eu tô ali naquele estado de novo, aí eu volto. É como se fosse uma batalha constante comigo mesmo o tempo inteiro, como se fosse algo invisível, sabe? Que te puxa, que te arrasta, que te prende. E se você não ficar calmo e tentar ficar o mais equilibrada possível, isso não funciona, tá? Vai por mim. Então, eu não tô aqui para te dar nenhum conselho barato, sabe? Bancar a psicóloga falando, não, você tem a obrigação de se curar e de se entender, não é isso. Acho que cada pessoa passa e absorve a dor de alguma maneira, de alguma forma como ela se entende nisso tudo também. Uma outra coisa muito pesada é cuidado com críticas, tá? Se uma pessoa às vezes está passando por isso e você não compreende a dor dela, sabe? Vai checar direitinho, às vezes quando não tem nada para dizer, fique em silêncio, entenda que às vezes aquela pessoa pode estar num estado tão profundo de dor que ela mesma desconhece aquilo, tá? Então, assim, vá devagar um pouco com as coisas, não é só porque você está pleno que as outras pessoas têm essa obrigatoriedade de estarem também. Só porque você está compartilhando ou não algum determinado espaço com ela, também nesse sentido. Então, por que eu vim falar isso, tá? Porque, assim, quando... Deixa eu ver aquela música... Como que se chama? Skeleton Flower? Ah, alguma coisa assim, flor esqueleto. É a mesma coisa. É como se você entrasse dentro de si mesma e atravessasse uma página de cinzento que nunca acaba. Às vezes você tá aqui em 5 minutos sorrindo, toda alegre, de novo você vira as costas, daqui a pouco você vê a outra pessoa passando com um pozinho, uma maquiagem para disfarçar um olho roxo, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, né, calma. Eu não digo isso de agressão ou coisa parecida, mas você entendeu, né? Às vezes você tá ali sentadinho, sorrindo, conversando com a pessoa normalmente, do nada você vira as costas, cada um vai para casa e você pega ela, sei lá, chorando, vendo uma música meio triste ou compondo uma coisa tão profunda que às vezes até você mesmo se assusta de ver aquilo. Então tá, eu espero que eu tenha ajudado você nisso tudo. A única coisa que eu peço é que você não julgue, não condene as outras pessoas antes da hora de procurar saber sobre isso, tá? Então, às vezes, atravessar um capítulo amoroso ou alguma coisa mais difícil ao longo da vida nem sempre é fácil. Nem sempre é a mesma receita, digamos, que vale para todo mundo, mas isso não significa que a pessoa não queira se curar. Ela não queira saber mais sobre ela mesma, além de saber sobre as outras pessoas. Então, e eu senti que eu tinha que vir aqui, ter muita coragem para falar sobre isso, porque não é todo mundo que se abre desse jeito. Não é todo mundo que gosta de sentar e perceber, nossa, eu tenho coisas a melhorar, nossa, eu desconheço a mim mesma. E, né, o que as pessoas entendem sobre mim nesse sentido é uma boa pergunta também, né? Então, bom, e é isso que eu fiz anos de terapia, tá? Minha médica até me receitou alguns remedinhos para eu, sei lá, não ter muito ataques, essas coisas todas, sem querer me dar uns 5 minutos. Mas, assim, o que eu posso aconselhar você é não beber muito álcool, não usar drogas, essas coisas, assim, que te deixam, sabe, num estado mais de torpor profundo, que às vezes podem te ajudar a mergulhar ainda mais nisso tudo que você desconhece. Eu acho que a pessoa que passa por depressão, às vezes por algum estado mais profundo, mais subjetivo desse jeito, ela tá tão mergulhada nas próprias entranhas ali que dificilmente ela quer se enxergar nesse estado.
e ela quer sair dali. Então, às vezes o que a gente pode fazer é não julgar, é não condenar, mas é acolher, sabe? É pensar que é uma pessoa como a gente, que às vezes tem tantos sentimentos, mas às vezes mal sabe como aquilo tudo vem pra fora, se é que vem pra fora de alguma maneira. Ela não vai dormir em silêncio chorando com tudo aquilo, não sei. Então, é isso, tá, gente? Se eu puder ajudar você em alguma coisa, enfim. Sei que talvez você deve estar estranhando um pouco o assunto meio pesado desse vídeo, mas eu precisava falar. Porque ninguém nessa terra é perfeito, tá? Ninguém é de ferro. Por mais às vezes inteligente que essa pessoa se pareça, que essa pessoa acha que é ou acredita que pensem que ela é, não é assim, tá? Então, eu precisei falar um pouco sobre isso, porque talvez algum dia você já tenha lido algum texto meio percebido, alguma coisa meio estranha, alguma coisa da qual talvez você também tenha ficado de orelhas um pouco em pé, então, né, aqui tô eu, né? A prova viva desse tipo de coisa, falando assim, né? Acho que cada pessoa passa por uma situação diferente, e às vezes nem sempre a gente quer ter coragem de admitir isso, que tá passando por esse tipo de coisa, que tá tentando se entender, que tá tentando se achar, e às vezes nem sempre a gente encontra as palavras certas ou os meios certos para fazer isso, sabe? Mas assim, o que eu posso falar para você é fica calmo. Se você precisar de ajuda, pode procurar ajuda. Tem um monte de gente legal que vai querer te ajudar, que vai querer te acolher, que não vai estar ali para te rejeitar, para te humilhar ou para passar em cima de você, não é isso. Mas assim, eu só vou procurar não me estender para esse livro não ficar muito longo, muito pesado. Mas sabe, procura não caçoar, não debochar, não dar risada, né? Entender que, tipo, se às vezes alguma pessoa tá passando por alguns dias de inverno, acredite, não é à toa, né? Se às vezes ela tá ali compondo um texto muito subjetivo, muito profundo, muito aquela coisa romântica, não é à toa, tá? Ou se às vezes ela tá ali, às vezes ela só quer sentar um pouquinho e chorar, não quer que ninguém diga nada, não é à toa, você pode ficar tranquilo, tá? Mas assim, às vezes a gente tem que ter os nossos momentos, eu sei disso, de estar sozinho, de querer ser respeitado nisso, mas às vezes nem sempre, né? A gente quer só estar sozinho o tempo inteiro, a gente quer mergulhar no inverno o tempo inteiro. A gente precisa de flores que não tenham só espinhos, de rosas que não tenham só espinhos no nosso caminho também, para a gente poder atravessar tudo isso nessa estrada, entende? Bom, espero que eu tenha ajudado alguma coisa. Se você precisar de mim, você sabe agora onde me encontrar. Escreve algum comentário, sei lá, alguma coisa que talvez seja significativa, por mais simples que você. Pode valer a pena pra mim na minha vida, se você quiser. É isso. Um beijo. Fica com Deus. Tchau.